O povo, em geral, considerava que o sudário era autêntico, mas o debate entre a ciência e a religião estava apenas começando. Em 1898, a igreja permitiu que o tecido fosse examinado pelos olhos impessoais de uma invenção bastante recente, uma câmera. Ninguém podia imaginar que as fotos que Secundo Pia tirou naquele dia mudariam para sempre a forma das pessoas verem o sudário. Porque assim que a placa de vidro do fotógrafo emergiu do líquido para revelar a foto, ele viu um rosto claro, distinto, diferente de tudo que ele havia visto antes no sudário. Ele entendeu de imediato que a imagem sombria no tecido era o negativo e o que ele estava olhando agora era o positivo. Ele estava segurando uma imagem que daria início a um século de pesquisas científicas. A Bíblia não fornece detalhes a respeito da crucificação de Jesus de Nazaré. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para esta mancha aqui, que parece ser de sangue. Se as pinturas clássicas estavam corretas, ele teria sido pregado pelas palmas das mãos, mas não foi. Ele foi pregado pelos pulsos, e deve haver um motivo para isso. E sabemos qual é o motivo graças à pesquisa feita por um médico francês. Há muitos anos, um cirurgião francês fez experiências com cadáveres para provar que a palma da mão não suporta o peso de um ser humano. Tem de ser pela região do metacarpo, no pulso. Outra coisa é importante a esse respeito. Quando você prega uma pessoa nesta área, você pressiona o nervo mediano. E ao pressionar o nervo mediano, o dedão entra. Prestando atenção, você não vai ver nenhum dedão na imagem. É uma coisa muito específica. Como um falsificador poderia saber disso? Aqui temos uma imagem ampliada do sudário. Este material escuro representa o sangue. Aqui, mais sangue nos braços e sangramento intenso nas costas. Na lateral das costas, perto da quinta costela, há um fluxo anormal de sangue. Confere com o formato da lança romana que era usada na época da crucificação. Vernon Miller era um outro cientista do grupo. No início, ele também tinha uma atitude cética. Quem me contou a primeira vez a respeito do sudário de Turim foi Barry Schwartz, e para mim não passava de um conto de fadas. Mas o objetivo do Stirp era descobrir o mecanismo que fazia a imagem aparecer num tecido de linho. E não o de autenticar o pano como a verdadeira mortalha de Cristo. Bem, aliviado dessa responsabilidade, podíamos encarar a tarefa de uma forma mais objetiva. Eu não sabia o que era o sudário. Membro do Stirp, Don Lin, tirou folga de seu trabalho normal como diretor do programa de imagens digitais da JPL para a NASA. Na época estávamos trabalhando no programa Viking, envio de aparelho para Marte. Na verdade, só tivemos um dia para montar o equipamento, desembalar, montar e calibrar tudo. E naquela noite era para examinarmos o sudário por volta da meia-noite. E sabe, por volta das 11 horas, um pouco cedo para o nosso espanto, o sudário foi trazido pelo corredor até a sala. Uma das primeiras experiências feitas com o sudário foi separar o tecido de linho do forro numa pequena área por volta de 10 centímetros. Isso nos permitiu olhar pela primeira vez o verso ou o lado de baixo do sudário de Turim, em 400 anos. E essa imagem foi feita no momento exato, quando eles deram a primeira olhada no verso do sudário. Aí o professor Rigg, da equipe italiana, introduziu uma câmera endoscópica entre os dois tecidos. Quando eu vi a luz focalizando por baixo aquela terceira mancha de sangue, eu desliguei as luzes da sala. Ele ligou o foco de luz e pela primeira vez pudemos ver que as manchas de sangue haviam penetrado no tecido, como era normal, mas a imagem não aparecia. De imediato, uma descoberta importante.
Quando se olha de frente, tanto a imagem quanto o sangue são vistos claramente. Mas quando o raio de luz vem por trás do sudário, o sangue é visível, mas a imagem não. Era uma coisa que não sabíamos até aquele momento e que significava que a imagem não podia ser uma pintura, ou haveria uma densidade de tinta no sudário que apareceria na foto com a luz focalizada. Estávamos ansiosos para saber se o sangue era verdadeiro ou não. Quando eu examinei o sudário nos testes iniciais, o sangue não me pareceu verdadeiro. O sangue parecia muito vermelho e fresco para uma coisa que supostamente tinha 2.000 anos de idade. Para provar se o sangue era verdadeiro, pegamos amostras com uma fita colante, que bem mais tarde mandamos para exame de laboratório. Só muitos meses depois tivemos a confirmação de que era sangue de fato. Bom, no próximo slide mostramos o sangue verdadeiro na fibra do tecido. Trata-se do sangue de Jesus? É o sangue de outra pessoa que eventualmente foi crucificada pelos romanos? É o sangue de um homem inocente usado para criar um embuste espetacular? Uma das teorias da formação da imagem no sudário dizia que se tratava de chamuscamento, porque a cor é parecida com o chamuscado do forro de uma tábua de passar. Na luz natural, o chamuscamento e a imagem são parecidas. Como o chamuscamento reflete a luz ultravioleta, fotografamos o sudário usando raios ultravioleta. A imagem do corpo não apareceu. Conseguimos imagens maravilhosas no sudário, mas a imagem do corpo não apareceu, provando que a imagem não era formada por chamuscamento. Quanto ao que poderia ter causado a imagem, os cientistas descartaram possibilidade após possibilidade. A microanálise das fibras que foram recuperadas provou que a mudança de cor das fibras era causada por uma alteração química, oxidação desidratada. Mas o que causou esta alteração química, nós não sabemos. As manchas do tecido são incrivelmente sutis e complexas. Uma fibra estava manchada enquanto outra bem ao lado não. No entanto, cada fibra tem 1/10 do diâmetro de um cabelo humano e em alguns lugares a imagem só penetrava cerca de 50 micrômetros. Um método para aplicação de tintura com tão pouca profundidade assim é desconhecido. E estudando o sudário com muito cuidado, parece que chegamos a identificar nada menos do que 28 destas flores. Wenger fez um estudo detalhado do sudário comparando as imagens com fotos em tamanho real das plantas semelhantes existentes na região. Além disso, conseguimos determinar a época da floração. E todas estas flores aparecem em março ou abril, o que indica que isso ocorreu na Páscoa, na época da crucificação. Mar Morto, Israel. Muitas plantas reconhecidas pelos Wengers parecem ser nativas da região de Jerusalém. Eles mostraram suas descobertas para o maior botânico de Israel, Avinoam Danim. Usando detalhes da morfologia da planta, eu fiquei feliz por poder confirmar as observações deles. Aí eu observei mais a fundo e, no total, eu consegui chegar aqui a 12 ou 13 objetos, elementos botânicos que observei no sudário. Uma das plantas, Zygophyllum domosson, foi a prova-chave para o botânico Danim. Não só ele viu sua imagem no tecido, mas até encontrou detalhes ainda mais exatos do que os Wengers. A radiação. Se o que os físicos me disseram está correto, é uma imagem projetada. E, em outras palavras, é quase como se o corpo estivesse flutuando no meio do pano e todas as projeções viessem de ângulos diretos para o corpo. Esta imagem fica em linha direta com o corpo que está paralelo à gravidade. É uma coisa tão diferente que tem que ser explicada pelo fenômeno da radiação.
A radiação pode ser a única forma de explicar descobertas recentes de que a imagem é como um raio-x que revela estruturas internas do corpo. Estamos vendo os ossos, os metacarpos aqui. Ainda mais intrigante é quando passamos para a área do pulso. Fazendo a sobreposição e focalizando, podemos identificar aqui os ossos do pulso específicos do sudário de Turim. Vemos características do esqueleto na profundidade do corpo que combinam com um tipo de emanação de raio-x. Assim, para nós, a imagem, além do contato direto do sangue, é basicamente formada por esta incrível e única ocorrência de radiação. A superposição do crânio sobre a face do sudário revela estruturas internas com uma nitidez incrível. Estamos vendo imagens de dentes aqui. Ao sobrepor e focalizar esta região, podemos ver no sudário os dentes, incluindo as raízes. E qual é a fonte da radiação? Alguns pesquisadores acham que tem a resposta para isso também. Acredito que esta imagem está no tecido por causa da transformação que ocorreu durante a ressurreição. O corpo foi transferido de um meio para um outro e, com isso, deixou um rastro. E foi este rastro de partículas irradiando do corpo que marcou a imagem no sudário. É por este motivo que temos o efeito tridimensional no caso. O que causa isso eu não sei, e muito menos como essa energia emana de um corpo.